Boa noite a todos. Todos são bem-vindos. Vamos estudar a doutrina espírita porque é muito importante. É importante termos fé para tocar a nossa vida com alegria e vencendo as dificuldades interiores, que são muitas, as nossas inferioridades, vencendo as dificuldades externas que se nos apresentam, cobrando sacrifício, comportamentos que parecem até inadequados, mas são próprios da luta de quem está na carne. Jesus veio há 2000 anos com um propósito de trazer o Evangelho, de se apresentar à humanidade e mostrar que ele dirigia o planeta, considerado por todos na época como o único Filho de Deus, porque o entendimento era esse, e deixou então a norma de conduta. Jesus não ensinou religião. Em nenhum momento observamos Jesus ensinando religião. Jesus ensinou como devemos nos comportar. E em troca de quê? Em troca da felicidade espiritual. A proposta de Jesus é nos comportar direito, dentro daquilo que ele ensinou, para obtermos felicidade espiritual. A felicidade espiritual que nós depreendemos dos ensinos de Jesus, apenas dos evangelhos, consiste na salvação. Ir para o reino dos céus, ser escolhidos para ir para o reino dos céus. É evidente que, resumindo, entendemos da seguinte maneira: Jesus vai voltar e vai levar aqueles que acreditaram nele e que praticaram o bem, que praticaram a caridade, e esses irão a salvo. Isso é o entendimento primeiro. Mas só que Jesus não disse tudo. E ele disse: tenho muita coisa a vos dizer, mas não podeis compreender agora. Rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que vai ficar convosco eternamente, reensinar o que eu ensinei e dizer muito mais. E este Consolador, que é a segunda vinda de Jesus, já se deu com o Espiritismo. Então, a segunda vinda de Jesus ocorreu em 1857, quando o missionário Allan Kardec entregou à humanidade o primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos. Allan Kardec recebeu esta missão no mundo espiritual, reencarnou na França em abril, dia 4 de abril, viveu até 69 anos de idade. Desde os seus 50 e poucos anos ele recebeu a doutrina, junto com um grupo de médiuns que também tinha a missão de encontrar com ele para trabalharem juntos. Recebeu a doutrina, montou em códigos, e a doutrina espírita ficou montada então em 5 códigos, tá? É o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, tá? E para que possamos estudar esses livros, os 5 livros, a Gênese, e entender o que é a vida, por que estamos aqui, como é composto o planeta Terra, o universo, os espíritos, de onde vieram, enfim, estudar uma nova filosofia, explicando ao homem por que ele está sobre a Terra. O Espiritismo, então, é a segunda vinda de Jesus. Segunda não, Jesus não veio pessoalmente, mandou o Espírito de verdade, e conforme estudos do Kardec, o Espírito de verdade era o próprio Jesus. Enfim, está Jesus de novo na humanidade. Como então? O que entender? Agora nós temos novos ensinos, mostrando a finalidade da vida e por que vivemos aqui. Não é mais o primeiro entendimento só do Evangelho. Eu disse, pelo Evangelho, entendemos viver uma vez só e morrer. Quem vai para o céu é quem foi uma pessoa bondosa. Quem foi pessoa maldosa vai para o inferno. Porém, não é isso que ocorre conosco.
Porque na vinda do Espiritismo, explica-se o seguinte: ninguém morre, sai do corpo apenas. Vamos morar num mundo próprio para espírito, mundo espiritual. Continuamos vivendo. E lá no mundo espiritual, observamos que precisamos aprender mais, desenvolver mais, avançar na escala evolutiva. E para isso temos que reencarnar. Então ficamos aguardando a hora certa do reencarne, que demora normalmente o mesmo intervalo de tempo que nós estamos na carne, que nós tivemos na carne. De modo que nós, lá no mundo espiritual, vamos esperar entre 50 a 70 anos aproximadamente, de um modo geral, estou falando. Existem espíritos que voltam logo, e existem espíritos que demoram mais. Mas de um modo geral, é o mesmo período que nós passamos aqui. Aí nós voltamos e reencarnamos. Bem, estamos agora reencarnados. Alguém argumentaria: eu não lembro, então não acredito. Bem, esse argumento é até infantil. Porque se nós lembrássemos, não teríamos plenas condições de vida. Porque nós iríamos lembrar das loucuras que fizemos. Iríamos ficar até com medo das bobagens que nós fizemos. E nós não iríamos nos reformar como devemos reformar. Nós não iríamos ter em nossos braços os nossos filhos, que muitos foram nossos inimigos. Nós não iríamos ter paz. Então não podemos lembrar. Mas quando nós adormecemos, nós saímos do corpo todas as noites, podemos lembrar nesse período. E quando nós chegarmos de volta definitivamente no mundo dos espíritos, aí nós podemos lembrar e verificar quanto progresso nós realizamos em cada encarnação. Tá? Ocorre o seguinte: por que estamos aqui então? Para a evolução. Ora, isso nos obriga a sermos mais responsáveis com a vida. Essa descoberta de que nós temos que evoluir exige muito de nós. Exige que nós sejamos pessoas dedicadas ao bem, porque aprendemos agora com o Espiritismo que existe a lei de causa e efeito, que quer dizer, registra-se em nós todas as nossas atitudes, atitudes boas ou atitudes más. É evidente que as más vão nos trazer consequências graves, exigindo correções. E uma atitude má, dependendo da atitude, pode nos fazer sofrer por uma vida inteira depois. Muitas atitudes bondosas da nossa parte vão promover a nossa harmonia íntima. Então, Jesus recomenda a prática da caridade. E o Espiritismo diz: fora da caridade não se encontra salvação. É preciso praticar o bem, praticar a reforma moral, para que possamos não cometer erros e sairmos daqui vitoriosos. Viemos para cá para progredir, precisamos progredir. Como progredir? Cumprindo bem o nosso dever, sendo bons filhos, sendo bons pais, sendo bons maridos, sendo bons cidadãos, sendo bons em tudo. Mas ser bom em tudo é fácil? Não, não é. Mas o prêmio também é muito compensador. Nos transformaremos em espíritos muito iluminados, felizes, e não precisaremos mais retornar, reencarnar, a viver nesse mundo de sofrimento. Estar aqui na Terra, então, é uma bênção, é uma escola. Exige de nós desejo de buscar a vida espiritual. E eu estive observando o seguinte: Kardec classificou os espíritas em 3 tipos. Aquele que estuda o espiritismo e acha interessante, mas não se convence. Apenas acha interessante, não se toca. Aquele outro que estuda o espiritismo e o tem como uma ciência, e é uma ciência apenas. E não passa disso, não cede nada. Outro, um terceiro tipo, estuda o espiritismo, vê nele elevação moral, requisição de moralidade, vê nele muita importância para a vida, começa a praticá-lo, mas não tem força para continuar, abandona.
E o quarto tipo é o verdadeiro espírita. É aquele que encontra a doutrina e fica deslumbrado com a doutrina. Meu Deus, dizia ele assim, Espiritismo mostra que a vida continua. Sim, então eu não vou morrer, ficar dormindo e aguardar Jesus. Não, você não vai ficar dormindo, o espírito não dorme. Sai do corpo e vai para o mundo espiritual. Vai para o mundo espiritual ruim se tiver a alma cheia de maldades. Vai para o espiritual bonito se tiver amor. Então, qual é a minha? Desenvolver o amor em mim para merecer uma vida melhor depois que sair do corpo. Esse é o nosso destino. E essas pessoas investem na prática do bem, frequentam a casa espírita para manterem fé viva. Toda oportunidade que tem, ela está fazendo o bem, porque ela sabe que é a força do bem que a transforma. É a prática do bem que nos transforma e que nos dá méritos. Então o verdadeiro espírita, ele todos os dias se esforça por ser melhor hoje do que foi ontem, melhor amanhã do que está sendo hoje. Muitas pessoas são chamadas e não dão a menor importância para a doutrina, porque elas são apegadas aos bens materiais, elas são espíritos ainda de pouca elevação moral, ainda não sentem o toque da verdadeira vida. Veja bem, Jesus se aproximou de Pedro, e Pedro estava nos barcos, tratando da sua pescaria. Jesus olhou e disse: Pedro, venha comigo, eu vou te transformar num pescador de almas. E Pedro ficou empolgado, abandonou tudo e seguiu a Jesus. Jesus se aproximou de Levi, que era um coletor de impostos. Ora, Levi recebia parte dos impostos como pagamento, e isso era aqui no Brasil também, alguns anos atrás. E com isso o fiscal de impostos abusava, lançava impostos além do normal, porque o lucro dele era maior. Vocês já imaginaram na época de Levi? Pior ainda. E Levi, no entanto, já era um homem endinheirado e coletando impostos. E Jesus se aproximou dele e disse: Levi, venha comigo. E Levi abandonou tudo. Um grande emprego que tinha Levi. Levi deixou de ganhar dinheiro e foi ganhar almas com Jesus. Ora, eu estive pensando, Levi, ou seja, se transformou em Mateus. Este Mateus deveria ter ser um espírito bastante avançado, para conseguir abandonar o seu negócio financeiro. Já imaginou chegar agora num cidadão que está administrando o seu supermercado, grande, cheio de gente, e chegar um mestre e dizer: fulano, abandone o seu supermercado e venha comigo, vamos ganhar almas. E ele abandonar e seguir o mestre? É preciso ter muito desprendimento para fazer isso. E Levi teve. Vocês já viram o desprendimento também de Zaqueu? Zaqueu também era coletor de impostos, né? Chefiava os coletores de impostos, ele ganhava mais ainda. E no entanto, ele ouviu falar de Jesus e ficou empolgado com a nova doutrina, querendo de todo jeito ver Jesus, e sabendo que Jesus ia entrar na cidade de Jericó, subiu então numa árvore pequena que tem aqueles galhos abertos, chamada de sicômoro, tá? E é uma figueira um pouco baixa, de galhos abertos, e lá de cima ele ficou preparado para ver o mestre passar. E Jesus viu e disse: desça, Zaqueu, eu preciso de alojamento. E já que Zaqueu estava ansioso por conhecê-lo, não havia pessoa melhor para ser convidado que Zaqueu, né? Me ofereça alojamento em sua casa. Zaqueu prontamente aceitou e levou o mestre. Depois que Jesus pregou na casa de Zaqueu, Zaqueu ficou tão emocionado que disse: Senhor, eu darei a metade dos meus bens aos pobres.
E se tiver alguém que eu tenha prejudicado, eu pagarei 4 vezes, devolverei 4 vezes. E Jesus disse: a salvação chegou a esta casa. Ou seja, Zaqueu também se entregou em busca da vida espiritual, assim como Pedro, assim como Mateus, o antigo Levi. E nós também conhecemos a doutrina, não agimos como Mateus, não agimos como Pedro e nem como Zaqueu. Ficamos em cima do muro. Será que isso é verdade? Eu, quinta-feira, não vou à casa espírita, não. Tem jogo, tem futebol. Só vou quando não tem jogo. Tem a novela, eu posso perder um capítulo, embora que não vá perder, porque a novela começa depois, ainda bem, né? Que é menos um concorrente com a casa espírita, né? E ainda mais a liberdade que tem mais audiência, é mais tarde ainda, né? Então as pessoas podem vir à casa espírita. Encontram tantos motivos para não preparar a alma, sabendo agora que é diferente. Na época de Jesus, Mateus não sabia que a vida, que ele tinha de se iluminar, de se transformar, de trabalhar o seu espírito até virar luz. Nós sabemos, então nós temos motivo maior para investir na prática do bem, na nossa fé. E Mateus não tinha, tá? Então o nível hoje das pessoas está meio baixo. Por quê? Eu conheço gente que conheceu o Espiritismo, ficou empolgado, entregou-se ao Espiritismo e está até hoje fazendo bem. E nunca desistiu. Ali, constantemente, operando a sua reforma íntima. Isso é muito importante, tá? Muito importante, tá? Ser espírita não exige comportamento de beato. Não é um comportamento diferente. Ninguém fica tolhido de nada, a não ser que seja este nada represente vícios. Há pessoas que não são espíritas porque elas têm vícios e não querem abandonar seus vícios. Mas aí é porque elas não querem. Mas ser espírita é apenas ser honesto, pagar as contas que devemos, direito, não levar prejuízo a ninguém, é ser cordial. Que custa ser cordial? É ser educado, é viver uma vida com alegria, mesmo tendo motivo de tristeza. Por quê? Porque nós temos um objetivo maior, que é a vida espiritual, que é a evolução, e sabemos que as tristezas daqui são todas passageiras. Não há tristeza que dure para sempre, não há sofrimento que dure para sempre, não há crise que não passe, tudo passa. Só não passa a vida espiritual, Deus que não passa. Então, por que ficar triste eternamente? Só temos alegria a viver, tá? Ora, ser espírita é nunca desejar o mal a ninguém. É estar pronto para perdoar sempre, 70 vezes 7. Mas o fulano me ofendeu. Sim, você é espírita ou não é? Se ofendeu e você se sentiu ofendido? Foi. Então é porque você aceitou a ofensa. Porque se você não aceitar a ofensa, você não se sente ofendido. Alguém diz que você é feio. Você acredita? Eu vou lá, falo com a minha mãe diz que eu sou lindo. Ora, visite a tua mãe e pergunte para ela se você é feio. Você vai ver que ela vai dizer que você é lindo. Toda mãe diz: meu filho é lindo. Por mais feio que seja. Você já viram o bebê como nasce? Nasce cada bebê com aquela carinha de joelho, feio que só. E a mamãe põe no colo: olha, meu anjinho, não é lindo? Realmente, a gente diz para a mãe: é, senhora, é lindo demais. Depois a criança cresce e fica linda mesmo. Mas naquela hora ela está feia que só. Mas a mãe acha bonito. Coração de mãe. Ei. Então, se você está se sentindo feio, visite a sua mãe. Pergunte para ela: mãe, a senhora acha que eu sou feio? Ela vai dizer: quem falou isso? Quem? Calma, mãe, eu só perguntei. Você é lindo, meu filho. Isso, acredite nela, porque você é lindo mesmo. Você é filho de Deus. Para Deus não há ninguém feio. E a feiura é passageira. Todo o espírito, quando se ilumina, fica bonito. Vocês sabiam disso? Não existe espírito iluminado feio. A feiura só existe no espírito atrasado.
Alguém ficou contente aí. Eita, quer dizer que eu vou deixar de ser feio? Vai. Todos nós vamos deixar de ser feio. Existe um decreto de Deus dizendo: todo meu filho vai virar espírito puro. E espírito puro é sinônimo de beleza. Beleza extrema, a beleza máxima, beleza externa e beleza interna. Onde ele está, a beleza impera. Não existe feiura em espírito evoluído. Então estou contente, porque logo vou perder. Esse logo pode demorar uns 3 milhões de anos, mas eu vou chegar lá, tá? Não demora tanto assim não. Não demora nem 100 mil anos. Para quem já esperou 1 bilhão de anos que nem eu, o que é 100 mil? É menos que 5 minutos comparado com um dia. Logo nós chegaremos lá. Nos transformaremos em espíritos puros. Viveremos nesse universo maravilhoso. Mas para isso nós temos que lutar desde já. Porque se não lutarmos, virá sofrimento. As nossas atitudes erradas provocam sofrimento em nós. Então o verdadeiro espírita precisa estar alegre, precisa ser compreensivo, ser caridoso, tá? Ser desapegado. Não pode ser apegado. Você vai dizer: o quê? Mas eu tenho meus bens que eu lutei. Sim, ninguém está dizendo que você não cultive seus bens. Tenha seus prédios, seus carros, suas fazendas, mas ponha na tua cabeça uma coisa: vou usufruir disso enquanto estou aqui. Na hora que eu me sentir fora do corpo, direi a mim mesmo: nada tenho mais, a não ser aquilo que eu levo aqui comigo, dentro de mim. Se você sabe disso, então invista em você, que o que você vai levar é o que está dentro de você. O que está fora será de mim pedido contas? Será da seguinte maneira: você teve na terra, por exemplo, você teve na terra 3 grandes restaurantes, 5 fazendas. Então, que fizeste de bom ao próximo com essas riquezas? Bem, quer dizer, eu usei. Sim, usar você usou. Estou perguntando ao próximo. Bem, quer dizer, porém, nada. Pois é. Então, abra a tua consciência. E abre. E a consciência diz: você recebeu talentos e não fez o talento trabalhar em favor de você mesmo. Mas como? Eu usei muito. Usou para a tua vaidade, não para o teu engrandecimento espiritual. E para o engrandecimento espiritual é a prática do bem. É usar o dinheiro também para socorrer os outros, tá? E é cobrado de nós na proporção dos bens que nós temos, proporção dos talentos. Quando Jesus disse que o pai de família distribuiu talentos, foi de acordo com a capacidade de cada um. Então não é dizer: eu tinha tanto, não era obrigado. Era. Toda pessoa que tem recursos financeiros tem obrigação consigo mesmo, com a sua própria consciência, de fazer o bem com aquele dinheiro. Tá? Bem, ser espírita então não é ser beato, deixar de ir à praia, deixar de tomar um uísquezinho. Não, sou espírita. Que é isso? Isso aí você está querendo ser puritano. O espírita toma um uísque? Toma, só não pode se embriagar, nem virar um vício. Pode tomar, não há problema nenhum. Não é um pequeno uísque que vai te destruir seu corpo, não. O álcool em pequenas dosagens faz até bem. Só que o grande problema nosso é que nós acostumamos a transformar essa pequena dosagem num vício. Aí faz mal. Um vinho todo dia, um copo, é remédio. Não há nenhum mal nisso. Então o espírita não vai querer dar uma de santo e dizer: não bebo. Isso é até antipático. Uma medida dessa é medida antipática. Beba, mas pouquinho, educadamente, sem exagero. Eu posso ir à praia? Se você puder, compre uma praia para você, porque você pode. O espírita deve ir à praia. Ah, é? Eu devo dançar boas músicas? Pode e deve. Você deve participar da sociedade. Ah, é? Eu posso me apaixonar? Pode e deve. Porque quem nunca se apaixonou não sabe o que é o sabor da vida.
está iludido. Diz Pablo Neruda: quem nunca se apaixonou, nunca viveu. Vive na superfície, não entra no âmago da vida, não sabe o que é viver. Só a paixão mesmo é que faz a gente sentir o que é a vida. Então se apaixone. Se não tem nenhuma gata bonita para você se apaixonar, se apaixone pelo Espiritismo. E faça o bem, pelo menos está se apaixonando pelo seu próprio progresso. Tá? Portanto, ser espírita, moço, não é assim tão difícil como falam. É simples, é só ser honesto, não ter maldade no coração, fazer o bem. Se alguém passar e dizer, filho de uma, você diz, o cara conhece a minha mãe, só isso. Não deseja o mal para ele, ore por ele, viva, saiba viver. A vida de um verdadeiro cristão é suave e leve, disse Jesus. É só saber ser, mas não, qualquer coisa se enche de ódio, qualquer coisa já pensa numa maldade, qualquer coisa já quer vingança, aí depois quer ser cristão. Como é que o espírito vai evoluir pensando maldade? Não pode. Para evoluir, nós temos que, primeira coisa, tirar todo o ressentimento de dentro de nós. Não pode admitir que o nosso espírito fique ressentido porque alguém nos foi grosseiro ou foi ingrato conosco. Ingratidão é da vida. Ora, é natural. Você está lidando com pessoas imperfeitas, ou seja, espíritos imperfeitos. É natural que alguém seja ingrato. Quem é que vai nos ofertar ingratidão? Ora, aquela pessoa a quem confiamos. Não vem ingratidão de outra pessoa. E uma traição de quem nós tivemos grandes amizades. Então, quem tem muitos amigos, espere traição e ingratidão. Quando vier, não se assuste, é normal. Agora, vença, não se apegue a isso, não fique dificultando o entendimento da vida. Tá? Ser espírita é fácil, é só querer ser espírita. Agora, o viciado não quer, porque ele não quer sair do vício. Tá? Nós temos uns temas que o espírita precisa estudar também. Embora ele não seja tratado no espiritismo diretamente, mas ele faz parte do estudo da ciência espírita. Por exemplo, a tentação de Jesus. Alguém me perguntou ontem, mas vocês dizem que no espiritismo que não existe Satanás. Não. Então aquela figura, aquilo que Jesus falou, é figura. Figura. Nunca existiu um ser chamado Satanás. Então não houve ninguém expulso do céu. Não. Mas lá está escrito. Só porque está escrito você acredita? Não. Não existe. Não existe isso. Então Jesus não foi tentado? Isto não foi. Mas está no Evangelho. Calma. Vamos analisar. Lá no Evangelho consta que o Satanás, aproveitando que Jesus tinha subido ao monte e ficado 40 dias de jejum, eu achei um jejum muito longo, 40 dias sem comer, sem beber, Jesus já tinha ficado bem um faquir. Eu não aguentaria nem 8 dias, imagina 40. Eu acho essa história muito longa, mas tudo bem, está escrito lá. E aí o Satanás veio, primeiro diz que Satanás pegou Jesus e colocou nos píncaros. Ora, que história de carunchinha! Como é que o Satanás, espírito mau, pode se aproximar do governador do planeta que brilha em luz sem sentir nada? Não tem condição. O espírito inferior não pode se aproximar de um espírito puro. Ele se sente mal, ele nem consegue se aproximar. As vibrações são tão antagônicas que ele não consegue. Então, isso é uma redação que não é verídica, tá? Dizer que pegou Jesus e botou em píncaros, não é verdade, tá? Mas tem um proveito aquilo que está no Evangelho, porque mostra que se o Espírito, Filho de Deus, porque ali Jesus é considerado o único Filho de Deus, o resto é criação, naquele entendimento antigo. Hoje nós sabemos que tudo é criação de Deus, tudo é filho de Deus. Jesus também passou pela evolução como nós estamos passando, só que no outro planeta, claro. Tá. Então, dizer para Jesus, você não está com fome? Transforma essa pedra em pão. Ora, aí Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mostrando que nem só das coisas materiais vive o homem, mas das coisas de Deus.
Então são lições, e mostra também que se ele era o Espírito, Filho de Deus, e foi tentado, quanto mais nós. Então nós somos tentados todos os dias. Tentados por quê? Pelos espíritos inferiores que pululam em nossa volta, e pelas nossas inferioridades, pelas nossas fraquezas interiores. Nós olhamos, o diabético olha um pudim de leite de madrugada, sozinho, a mulher dormindo, os filhos dormindo, ele abre a geladeira, mas a mulher fez o pudim de leite e disse, é para amanhã, para a sobremesa de amanhã, porque nós vamos ter 3 visitas importantes. Ele, mas eu não vou aguentar isso até amanhã, eu vou tirar nem que seja um fiapinho da parte de baixo. É assim que o diabético vai pensar, e se bobear ele come o pudim todo. É uma tentação, não é? Pois é, assim somos nós somos tentados em tudo. Um dinheiro fácil, a gente, não, mas se eu recusar, eu vou perder esse dinheiro. É só uma vez. A gente encontra justificativa para cair naquela tentação, e caímos. Então, o ensino que está lá, dizendo que Jesus foi tentado, traz benefício, para mostrar que nós não podemos ser tentados. Lutemos contra as nossas imperfeições, mas na prática mesmo eu pergunto, está escrito que Jesus foi sozinho ao monte. Ora, se Jesus não escreveu uma letra, e foi sozinho, quem escreveu? Quem estava lá, para ver aquela história toda e contar? Vocês já repararam que não é bem assim? Então, ocorre que aquilo que está inserido no Evangelho como tentação de Jesus, é muito importante para dar força para as pessoas, para animar as pessoas contra o mal, e para ter mais fé. Então tem o seu papel, mas não tome ao pé da letra, achando que Jesus foi tentado pelo Satanás, que não foi, tá? De hipótese nenhuma. Outra coisa, há muitos dizeres atribuídos a Jesus, até na cruz, Pai, Pai, por que me desamparastes? Ora, Jesus sabe que Deus não desampara. Quem disse que Jesus falou isso? Jesus estava a mais de 20 metros de distância, ou seja, falando com uma voz já embargada, pelo sofrimento que o corpo passava, não podia chegar em perto. Quem contou isso para os apóstolos escreverem, foram outras pessoas, 30, 40 anos depois. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Aí ouviram e disseram isso. Quando que Jesus ia dizer, eu estou desamparado? Que exemplo ele estaria dando para a humanidade? Ele mesmo que disse que Deus não desampara, agora diz, Pai, por que me desamparaste? Claro que Jesus não falou isso, mas escreveram lá, tá? Então não pode tomar ao pé da letra. Deus não desampara ninguém. Jesus escolheu morrer na cruz para dar exemplo à humanidade, e para que o Evangelho penetrasse profundamente nos corações das pessoas, as pessoas se sentissem até envergonhadas de terem feito o que fizeram com Jesus. Por isso que Jesus escolheu aquele tipo de sacrifício, para fixar o Evangelho no seio, no coração da humanidade. Tem sua importância, tá? Outra coisa, o batismo também. Jesus não foi batizado? Foi. Mas sabe por quê? Jesus sabia que tinha escrito sobre ele várias profecias, e ele queria cumprir as profecias para mostrar às pessoas que era ele, sou eu o Messias. É tanto que lá no poço de Jacó, quando ele se aproximou da samaritana, ela perguntou quem era ele, ele disse, eu sou o Messias. Ele se identificou lá, eu sou o Messias. Ele fazia questão de se identificar para que as pessoas acreditassem no que ele estava falando. Então ele foi a João Batista, porque o profeta Isaías havia escrito que ele seria batizado, e ele foi cumprir a profecia de Isaías. Foi batizado para se cumprir as profecias, mas não que fosse necessário. Não é necessário o batismo. O batismo foi criado lá na Grécia, muitos séculos antes de Jesus, para atender interesses de seitas. As pessoas entravam para determinada seita e faziam uma cerimônia, um cerimonial. Para a partir daquela hora ela assumia esse compromisso, e aí eram batizadas. E João Batista adotou o mesmo comportamento,
E João Batista disse: eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, que seria Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí as pessoas não entendem isso, e o espírita tem que entender. O que é batismo com fogo? Batismo com fogo quer dizer o batismo da vida, o batismo do sofrimento, o batismo da ingratidão, o batismo de ter que trabalhar o mês inteiro e ganhar um salário mínimo, o batismo de ter que educar 5, 6 filhos, o batismo de enfrentar doenças, o batismo de enfrentar as dificuldades na carne. Isso aqui é o batismo de fogo. E o batismo do Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo é o exercício da mediunidade, porque eles pensavam que as pessoas não tinham mediunidade, eles não tratavam de mediunidade, eles pensavam que a mediunidade nada mais era que um dom que o Espírito Santo concedia àquela pessoa naquele momento, e a pessoa passou então a ficar cheia do Espírito Santo, recebeu aquele batismo e passou então a receber comunicações espirituais. E aí alegam o seguinte: quando Jesus, já desencarnado, 50 dias depois, porque a Páscoa ocorreu no domingo, Jesus desencarnou na sexta, né? E a Páscoa ocorreu no domingo. 50 dias depois da Páscoa, se comemora a festa de Pentecoste. 50 dias, que quer dizer 50 dias após a saída da escravidão do Egito. Ora, os apóstolos e outros povos que estavam visitando Israel foram para um local chamado cenáculo. Cenáculo era o segundo andar de um determinado prédio, uma sala mais ou menos deste tamanho aqui, onde reuniam as pessoas. E lá os apóstolos se reuniram para comemorar o Pentecoste. Ora, o apóstolo Pedro, Tiago, João, os espíritos mais próximos de Jesus, ou seja, espíritos mais adiantados, todos tinham uma mediunidade que nós chamamos de xenoglossia. É a mediunidade que permite o médium falar língua estrangeira, sem que nesta encarnação ele a conheça. Então, o médium Divaldo Franco esteve na África fazendo uma palestra, e depois que ele cumprimentou o público, começou a falar. E ele disse que não sabe o que falou, só sabe quando ele terminou, um homem levantou e disse: gostei do teu inglês. Ele: inglês? Eu não falo uma palavra em inglês. Aliás, para não dizer que não falo uma, eu falo I love. Ele falou isso, Divaldo Franco. Eu só falo I love you. Aí ele: você não fala inglês? Não. Mas você fez o discurso todo em inglês. Aí ele parou um pouquinho, o Espírito falou no ouvido dele: sou eu, fulano de tal, disse para ele. Eu falei em inglês, porque aqui tem grande comunidade de ingleses aí. Aí o Divaldo Franco, isso ocorreu com o Divaldo Franco, não fala inglês e fez uma palestra em inglês. Aqui conosco, a nossa médium, há muitos anos atrás, o Dr. Fritz tinha começado a trabalhar, e alguém sentado lá atrás começou a duvidar e dizer que não era o Dr. Fritz. Aí ele fez a médium levantar, andou pelo meio do corredor e começou a falar em alemão. Dirigiu-se a ele falando em alemão. Aí ele não entendeu nada. Aí voltou e falou em português: você não entendeu nada, né? É porque eu falei em alemão. Para ver se você entendia. Você está criticando o Dr. Fritz? Sou eu. Para ver. O Espírito fala através de um médium que tem xenoglossia. E os apóstolos tinham. Aí na reunião do cenáculo, que era a comemoração do Pentecoste, ocorreu que lá tinham 2.500 pessoas visitando Israel. E muitos eram da nacionalidade egípcia, outros eram da Fenícia, outros eram da Etiópia, outros eram de Roma, outros eram da Síria e de outros países. E alguns conseguiram entrar e diz que não cabia, segundo os espíritos, não cabiam todos no cenáculo, de tanta gente que tinha. Claro que o espírito viu que tinha lá 10, 15 pessoas da Síria, 10, 15 pessoas do Egito, outros 10 da Fenícia e assim outros países. O que eles fizeram? Se nós falarmos em hebraico,
ninguém vai entender. Então o Espírito tomou o médium Pedro, usou a xenoglossia do Pedro e falou em egípcio para a comunidade do Egito. O outro Espírito tomou Tiago e falou em fenício, e assim com outros apóstolos. Ora, as pessoas não sabem disso, dizem, foi o Espírito Santo que usou o dom de falar línguas estranhas. E eu acho curioso que nos dias de hoje, alguns religiosos por aí, se metem a falar língua estranha, diz, hala, hala, halibi, halobi. Falei hoje com Deus essa língua estranha. Que coisa ridícula. Ora, língua estranha, você entendeu hala, hala, halibi, halobi? Não, nem eu. Ora, então não serviu para nada. Tudo que se fala, alguém tem que entender. Então a língua estranha com os apóstolos foi estranha para os israelitas, mas não era estranha para os egípcios ou para outras comunidades, porque o apóstolo tinha esse dom, e é normal esse dom. Chico Xavier também tinha, tá? Entenderam agora de onde vem essa história de Espírito Santo trouxe línguas de fogo e falou línguas estranhas? Entenderam bem? O mistério está então esclarecido, tá? João, como eu disse, João Evangelista, dizia, eu batizo com água. A água era o costume de molhar a pessoa com a cuia, ou mergulhar a pessoa no rio, e ela se sentia purificada interiormente, e assumia um compromisso moral, de dizer, a partir de agora, eu vou seguir esta doutrina. Ora, isso é bom, não é necessário, porque você vem ao Espiritismo e diz para você mesmo, eu, a partir de agora, vou me dedicar ao bem, vou mudar minha maneira de viver, vou ter mais paciência com aquele vizinho que eu vivo falando em dar uns trecos nele. Eu pensei em riscar o carro do vizinho todinho, porque ele estaciona em cima da minha calçada. Não vou mais fazer isso, tá? Eu vou orar por ele, ou falar com ele educadamente. Enfim, você resolveu mudar a sua maneira de viver, porque você está vendo que você tem que sair do corpo sem deixar inimigos. Senão esses inimigos vão te dar dor de cabeça no mundo espiritual e noutra encarnação. Não vale a pena. Então agora você é um espírita, não precisa de batismo. Mas alguém que vai em alguma igreja por aí e assumir esse compromisso também ajuda, mas não é necessário, tá? Por isso que o Espiritismo não ensina isso, batismo de forma nenhuma. Recomenda ao contrário, o batismo de fogo, ou seja, viver a vida com esforço, com paciência, suportando as dificuldades cada vez mais, porque nós vamos evoluir cada vez mais e vamos conseguir, vamos vencer nossas tendências inferiores, que nós temos muitas, e sairmos daqui vitoriosos. Muito obrigado.